Dead Space é uma das trilogias de terror e ficção científica mais aclamadas dos videojogos. Com o remake do original a chegar a 27 de janeiro de 2023, os fãs estão entusiasmados para ver as diferenças. Esta franquia tem coisas muito interessantes que irei partilhar agora convosco. Assim, eis 10 curiosidades sobre Dead Space. Isaac Clarke tornou-se um dos nomes mais prolíficos dos jogos de terror desde o sucesso do Dead Space original. Os espaços apertados da nave USG Ishimura e os necromorphs que perseguem o engenheiro pelos corredores mal iluminados tornaram o seu nome um marco ao discutir o género de terror nos videojogos. Isaac Clarke é uma alusão a dois famosos autores de ficção científica, Isaac Asimov e Arthur C. Clarke. Asimov é acreditado com a escrita de mais de 500 livros. Arthur C. Clarke é provavelmente mais conhecido pela série de livros 2001 Uma Odisseia no Espaço, além de ter sido co-argumentista do roteiro do filme de Stanley Kubrick com o mesmo nome. O universo Dead Space está cheio de referências à ficção científica, mas fazer do nome do protagonista uma homenagem a dois dos melhores escritores de ficção científica que já viveram é bem brutal. A imitação é a forma mais sincera de elogio. Ou terá sido isto que disse o primeiro gajo que imitou algo descaradamente e foi apanhado? Para começar, parte do design das criaturas é fortemente influenciado pelos filmes do Alien. Em Dead Space 2, os necromorphs que nos perseguem comportam-se exatamente como os Velociraptors de Jurassic Park. E até tem um troféu intitulado Clever Girl por sobreviver ao encontro. A série de videojogos também se baseia em Event Horizon, um filme de 1997 com Lawrence Fishburne e Sam Neill, realizado por Paul W.S. Anderson, onde uma equipa investiga um sinal de socorro numa nave mineira abandonada que está cheia de horrores sobrenaturais. Soa familiar, não soa? Já agora, se não conhecem o filme Event Horizon e são fãs de filmes de terror, aconselho que o vejam. A equipa de design do jogo estudou um monte de fotos de acidentes de carro e de cenas de guerra para desenhar cadáveres realistas. A partir dessas fotos, começaram a desenvolver ideias para o que vieram ser os necromorphs. Ao analisarem estas criaturas, sabemos que são algo humanas. E nota-se que foram sujeitas a algum dano brutal pela maneira como estão contorcidas ou rasgadas. E de certa forma, podemos atribuir isso ao que acontece em acidentes de carro. O que não deixa de ser um bocado perturbador é agora pensarem que estão a olhar para representações artísticas de sofrimento. O que faz algum sentido, porque os necromorphs são supostos serem representativos de dor e sofrimento. Se por um lado é estranho os developers olharem para fotos de vítimas de guerra e de acidentes de viação, não deixa de ser genial. O propósito foi sem dúvida alcançado. Sobre esta curiosidade nem sei bem o que pensar. Se na anterior os developers não tiveram qualquer influência direta, nesta é bem creepy. No menu inicial do Dead Space original vemos vários tipos de vídeos e parte dessas imagens são de uma cabra em decomposição. Sim, ouviram bem. É uma cabra em decomposição. ¿De los ayuntamientos de la isla? O pessoal do desenvolvimento achou que seria uma boa ideia comprar um cadáver de uma cabra e filmá-la decompor-se para colocar como pano de fundo do menu de jogo. Não consegui foi descobrir por quanto tempo ficaram com a cabra no estúdio, até conseguirem ter as imagens que desejavam. Seria interessante saber isso. Mas agora, imaginem o cheiro naquele local de trabalho. Quando o Dead Space foi anunciado pela primeira vez, rumores da natureza sangrenta e brutal do jogo estavam a circular na comunidade de gaming. Um jogo de terror no espaço, com ênfase em cortar os membros dos inimigos de maneiras criativas e sangrentas, parecia quase bom demais para ser verdade. Então, quando começou a ser classificado para o mercado, foram divulgados alguns trailers que mostravam a jogabilidade violenta em ação, e com eles, notícias de que o jogo tinha sido banido no Japão, China e Alemanha começaram a circular. Os fóruns de jogos e os sites de notícias enlouqueceram. Tão violento que já tinha sido proibido em 3 países? Bem, não exatamente. A oportuna notícia da proibição foi fabricada pela equipa de marketing da empresa para aumentar o hype já monumental em torno do jogo. Surprise, motherfucker! Mesmo que Dead Space agora seja visto como um clássico do terror, ele tornou-se ainda mais lendário devido à criativa campanha de marketing. Como parece ser uma regra infeliz no mundo do entretenimento, não só dos videojogos, os negócios perdem-se nas sequelas. A série Dead Space tornou-se cada vez mais mainstream à medida que foi progredindo. O primeiro jogo é saudado como um clássico. O segundo foi calorosamente recebido, mas bem inferior quando comparado ao primeiro.
E Dead Space 3 é daqueles jogos que, de acordo com muitos, mal o terminaram, colocaram num buraco e atiraram fora o buraco. Aparentemente, a equipa de desenvolvimento não teve culpa. Há rumores de que, para terem uma maior receita, a Electronic Arts pressionou a equipa de Dead Space para tornar o jogo mais abrangente para atingir um público maior. A redução de custos, a exigência de tornar o jogo num shoot-em-up, dar armas aos inimigos e colocar um destaque maior no modo cooperativo teve um desfecho infeliz e Dead Space 3 certamente não deixará saudades. O curioso é que a própria equipa de desenvolvimento admite que este jogo é, digamos, fraco. Considerando a reputação da Electronic Arts, isto não é nem um pouco surpreendente. No primeiro Dead Space, se percorrerem o menu inicial de forma rápida, como se estivessem numa missão, a música acelera e muda para um tom muito mais intenso, como se estivéssemos em plena ação. Tudo apenas por estarmos a carregar em botões mais depressa do que o habitual. A música de Dead Space 2 foi composta pela mesma pessoa que a do original. No entanto, ele queria fazer muito mais com ela, porque tinha sido universalmente reconhecida como uma grande banda sonora. Então, ele gastou bastante tempo a criar música que incorporasse elementos temáticos mais típicos. Por exemplo, para o tema de Isaac, as notas estão na ordem Ré, Mi, Lá, Ré. Em português não parece nada de especial, mas o compositor é inglês e as notas têm uma designação diferente nesse idioma, que é D-E-A-D, que se traduz para a palavra morto. Durante a trilogia há um antagonista maior, sob a forma de uma religião, chamada Unitologia. Embora não seja uma crítica direta à religião da Scientologia, conforme indicou Wright Bagwell, o diretor criativo de Dead Space 2 à MTV em 2011, tudo parece indicar o contrário. Para nós, o propósito da Unitologia na história representa o pensamento ilógico das pessoas sobre coisas que não entendem. Nunca foi realmente destinado a ser uma crítica a qualquer religião em particular. Compreendo perfeitamente que a posição oficial seja esta. Afinal de contas, quem quer o Tom Cruise a saltar pelos móveis? Mas o jogo Dead Space 2 entra mais em detalhe sobre a religião e as suas crenças. E tudo parece alinhar-se com os ensinamentos da Scientologia, desde a quantidade de livros sagrados, a ligação com as estrelas e com seres inteligentes de outros planetas. E vocês? Acham que a Unitologia de Dead Space é uma crítica direta à Scientologia? Para os que ainda não jogaram Dead Space, esta curiosidade tem um spoiler. Portanto, se não quiseres ser spoilado, provavelmente é melhor ficares por aqui no vídeo. Mas antes de te ires embora, não te esqueças de fazer como no Netflix e dá aí um like. Vá, para os que ficaram, vamos a isto. No Dead Space original, o principal motivo pelo qual Isaac quis embarcar nesta missão foi o de resgatar a sua namorada, Nicole Brennan, uma médica. No entanto, a verdade é que Nicole já está morta há algum tempo. Após a sua morte, ela tornou-se uma alucinação manifestada pela demência induzida pelo marcador a Isaac. Curiosamente, o jogo indica-nos o destino desta personagem através dos nomes dos capítulos. Dead Space tem 12 capítulos e ao lermos a primeira letra de cada um, lê-se Nicole is dead. Traduzindo, Nicole está morta. E pronto pessoal, estas foram 10 curiosidades sobre Dead Space. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, dá-lhe o like, comenta e partilha com os teus amigos. Caso ainda não estejas subscrito, carrega em subscrever e no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos nos corredores sombrios da USG Ishimura.